A palavra de Deus nos ensina em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo é um mandamento divino para a nossa mente inquieta. Deus não está pedindo que pares de pensar, mas sim que pares de confiar apenas nos teus pensamentos. Há uma diferença tremenda entre usar a inteligência que Ele te deu e tornar-te escravo dos teus próprios raciocínios. Quando depende só da tua capacidade de analisar, calcular e prever, estás limitando as soluções às dimensões da tua compreensão humana. Mas quando confias em Deus, abres espaço para que Ele faça o impossível, para que opere de maneiras que jamais imaginarias. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A preocupação excessiva não adiciona nada de bom. Apenas rouba a paz que Cristo conquistou para ti na cruz. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda sabedoria e poder, vimos diante de ti nesta manhã com corações que precisam de alívio. Reconhecemos que muitas vezes permitimos que os nossos pensamentos se tornem uma prisão, um labirinto sem saída onde giramos em círculos sem encontrar paz. Perdoa-nos, Senhor, por tentarmos resolver tudo com as nossas próprias forças, por confiarmos mais nas nossas estratégias do que na tua providência. Hoje escolhemos conscientemente entregar cada preocupação, cada ansiedade, cada pensamento repetitivo que nos rouba o descanso. Tu disseste em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Queremos essa paz, Senhor. Não a paz que o mundo oferece, superficial e temporária, mas a paz que transcende todo o entendimento, aquela que só Tu podes dar. Acalma agora mesmo as tempestades que rugem dentro das nossas mentes. Silencia as vozes do medo, da dúvida, da incerteza. Senhor Jesus, Tu conheces cada um dos Teus filhos que agora ouvem esta oração. Sabes exatamente o que tem tirado o sono de cada um, o que tem pesado no coração, o que tem causado aquela angústia constante no peito. Para aquele que está preocupado com as finanças, que não sabe como pagará as contas deste mês, declara a tua provisão sobrenatural. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus. Para aquela que está ansiosa com a saúde, esperando resultados de exames, aguardando uma resposta dos médicos, manifesta o teu poder curador. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Para aquele que carrega preocupações pelos filhos, que não dorme pensando no futuro deles, nas escolhas que estão fazendo, revela que és um pai ainda mais preocupado e que tens o controle de todas as coisas. Liberta estas mentes, Senhor. Onde há pensamentos obsessivos, traz clareza. Onde há ansiedade paralisante, infunde coragem. Pai, reconhecemos que o excesso de pensamentos muitas vezes vem da ilusão de controle. Queremos prever cada resultado, calcular cada risco, garantir cada desfecho. Mas Tu nos lembras em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que tens pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Os Teus planos são melhores que os nossos, mesmo quando não conseguimos compreendê-los. Ajuda-nos a soltar as rédeas, a confiar que estás no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, como Jesus nos instruiu. Não precisamos resolver amanhã hoje, não precisamos carregar fardos que ainda não existem. Dá-nos a graça de focar no presente, de fazer o que está ao nosso alcance agora e deixar o resto nas Tuas mãos poderosas.
Liberta-nos da tirania do "e se", daqueles pensamentos que começam com hipóteses terríveis e nos arrastam para cenários de desastre que talvez nunca aconteçam. Senhor, oramos especialmente por aqueles que sofrem de ansiedade clínica, de transtornos que tornam ainda mais difícil controlar os pensamentos. Não estamos pedindo que ignorem a necessidade de tratamento médico ou psicológico, mas suplicamos que a tua presença seja o fundamento da cura. Que encontrem profissionais capacitados, que os tratamentos sejam eficazes, que a medicação, se necessária, traga equilíbrio sem efeitos colaterais prejudiciais. Mas, acima de tudo, que experimentem o teu toque sobrenatural, que vai além do que a ciência pode fazer. Tu criaste a mente humana, conheces cada sinapse, cada neurotransmissor, cada mecanismo do cérebro. Traz cura integral, Pai. Restaura o equilíbrio químico onde há desequilíbrio. Renova as estruturas neurológicas afetadas pelo estresse crônico, pela trauma, pela preocupação constante. Que ninguém se sinta condenado ou fraco por lutar com a mente. Deus, pedimos que nos ensines a prática da tua presença. Que ao longo deste dia, sempre que os pensamentos ansiosos tentarem dominar, lembremo-nos de voltar a ti em oração simples e direta. Que desenvolvamos o hábito de trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Não permitiremos que a nossa mente seja um campo de batalha onde o inimigo planta sementes de medo e dúvida. Declara a tua verdade sobre cada mentira que o adversário tenta fazer-nos acreditar. Quando o pensamento diz, não vais conseguir, que a tua palavra responda, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a mente sussurra, estás sozinho, que o Espírito Santo testemunhe, nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando a preocupação grita, vai dar tudo errado, que a fé proclame, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor Jesus, oramos pelos relacionamentos que causam preocupação. Aquele casamento que está em crise, onde os pensamentos giram constantemente em torno dos problemas do casal. Aquela amizade rompida que não sai da cabeça, trazendo mágoa e tristeza. Aquele conflito familiar que rouba a paz. Pai, tu és o Deus da reconciliação e da restauração. Onde há possibilidade de consertar, dá sabedoria e humildade para dar os passos necessários. Onde o relacionamento precisa terminar para a saúde emocional de todos, dá coragem para fazer essa escolha difícil. Mas, acima de tudo, liberta estas mentes do ciclo vicioso de remoer conversas passadas, de imaginar confrontos futuros, de tentar controlar o que a outra pessoa pensa ou faz. Ensina-nos que só podemos controlar as nossas próprias atitudes e reações. Dá-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Pai, abençoa o sono dos teus filhos. Quantos chegam à noite exaustos, mas não conseguem dormir porque a mente não desliga? Pensamentos sobre o trabalho, sobre problemas, sobre conversas do dia, sobre tarefas do dia seguinte. Declara que a partir de hoje, quando deitarem a cabeça no travesseiro, experimentarão o que está escrito no Salmo 127, versículo 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Que o sono seja reparador, profundo, tranquilo. Que acordem renovados, com a mente clara e descansada. Quebra o ciclo de insônia causado pela ansiedade. Onde for necessário, ajuda médica para distúrbios do sono. Direciona essas pessoas aos profissionais certos. Mas opera sobrenaturalmente, Senhor, trazendo paz que permite descanso verdadeiro. Que as noites deixem de ser temidas e voltem a ser momentos de restauração, como tu planejaste desde a criação. Senhor, pedimos pela saúde física que é afetada pelo excesso de pensamentos ansiosos.
O estresse mental se manifesta no corpo de tantas formas. Dores de cabeça tensionais, problemas digestivos, hipertensão, sistema imunológico enfraquecido. Toca cada corpo agora com poder curador. Onde a preocupação causou gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável, traz cura para o sistema digestivo. Que funcione perfeitamente, que absorva os nutrientes necessários, que elimine o que precisa ser eliminado. Onde a ansiedade elevou a pressão arterial, regulamenta agora mesmo. Que o coração bata num ritmo saudável, que as artérias estejam desobstruídas, que a circulação seja perfeita. Onde o estresse enfraqueceu as defesas do corpo, fortalece o sistema imunológico. Que os glóbulos brancos funcionem eficientemente, que o corpo resista a doenças, que haja vitalidade e energia. Deus abençoa o trabalho e os estudos. Muitos estão preocupados com o desempenho profissional, com metas a alcançar, com a possibilidade de perder o emprego, com a pressão de entregar resultados. Para os estudantes, há a ansiedade com provas, com notas, com aprovação. Pai, Tu és o Deus da excelência, mas também o Deus da graça. Ajuda cada um a fazer o seu melhor, sem cair na armadilha do perfeccionismo que nunca está satisfeito. Que trabalhem e estudem com diligência, mas que encontrem a identidade e o valor em Ti, não no desempenho. Que o sucesso ou fracasso em tarefas específicas não defina quem são. Abençoa o foco e a concentração. Onde os pensamentos ansiosos roubam a capacidade de concentração, traz clareza mental. Que sejam produtivos sem serem ansiosos, que alcancem objetivos sem perder a paz. Abre portas de oportunidade para aqueles que buscam emprego. Pai Celestial, oramos pelas preocupações financeiras que tanto perturbam a mente. As contas que vencem, as dívidas que parecem impossíveis de pagar, a falta de recursos para necessidades básicas. Senhor, Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Não estamos pedindo luxo ou riqueza desnecessária, mas provisão digna para viver. Abre fontes de renda que nem imaginamos. Traz oportunidades de trabalho, ideias criativas para gerar recursos, pessoas que sejam instrumentos da Tua generosidade. Onde há má gestão financeira, ensina sabedoria e disciplina. Que aprendam a viver dentro das possibilidades, a poupar quando possível, a ser generosos mesmo na escassez. Quebra ciclos de dívida, abre caminhos para renegociação, traz alívio para aqueles que estão sufocados financeiramente. Mas, acima de tudo, liberta do medo e da ansiedade relacionados ao dinheiro. Que confiem que não passarão necessidade enquanto estiverem nas Tuas mãos. Senhor Jesus, abençoa as famílias. Os pais que se preocupam excessivamente com os filhos, querendo protegê-los de todo mal, controlando cada aspecto das suas vidas. Ensina-os a encontrar o equilíbrio entre cuidado e confiança, entre orientação e liberdade. Que eduquem os filhos no caminho em que devem andar, mas que depois confiem que Tu continuarás a obra que começaste neles. Para os filhos adultos que carregam preocupações pelos pais idosos, pela saúde deles, pelas necessidades deles, dá sabedoria para cuidar sem se esgotar. Que encontrem recursos, apoio, ajuda prática, que honrem pai e mãe sem perder a própria saúde mental e emocional no processo. Para os casais, que aprendam a compartilhar as preocupações sem duplicá-las, que sejam apoio mútuo, não fardo adicional. Que orem juntos, que decidam juntos, que confiem em Ti juntos. Pai, pedimos libertação de pensamentos intrusivos que atormentam, aquelas imagens mentais indesejadas, aqueles medos irracionais que surgem do nada, aquelas obsessões que a pessoa sabe que não fazem sentido, mas não consegue parar. Senhor, Tu não deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação.
Declara liberdade sobre estas mentes. Quebra fortalezas espirituais que mantêm pessoas presas em padrões de pensamento destrutivos. Se há influência demoníaca nesses pensamentos, repreendemos agora em nome de Jesus. Todo espírito de tormento, de medo, de obsessão tem que sair. A mente destes filhos teus é território sagrado, habitação do Espírito Santo, e não permitiremos invasão do inimigo. Que experimentem a liberdade dos filhos de Deus, que os pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Senhor, abençoa aqueles que têm responsabilidades de liderança e por isso carregam o peso de decisões que afetam outras pessoas. Líderes de empresas, pastores, professores, gestores, pais. A preocupação com o bem-estar daqueles sob seu cuidado pode ser esmagadora. Dá-lhes a sabedoria de Salomão para julgar com justiça. Dá-lhes a compaixão de Jesus para liderar com amor. Dá-lhes a coragem de Josué para tomar decisões difíceis. Mas também lembra-os de que não são salvadores, que não podem carregar o mundo nos ombros, que há limites para a responsabilidade humana, que façam o melhor que podem e depois confiem que tu farás a tua parte. Que não percam o sono por decisões que tomaram em oração e com as melhores intenções. Livra-os da síndrome do Salvador, da necessidade de resolver tudo para todos. Ensina-os a delegar, a confiar na equipe, a descansar. Pai Celestial, oramos por aqueles que enfrentam situações de saúde que causam preocupação constante. Doenças crônicas que exigem cuidado diário, condições que limitam, tratamentos longos e desgastantes. Para os que vivem com dor constante, que muitas vezes leva a pensamentos sombrios, traz alívio. Manifesta o teu poder curador, mas também a tua graça sustentadora. Que mesmo na enfermidade encontrem propósito, que mesmo na limitação descubram a tua força aperfeiçoada na fraqueza. Para os cuidadores de pessoas doentes que se desgastam física e emocionalmente, renova as forças. Que não se sintam culpados por precisar de descanso, por ter momentos de fraqueza, por às vezes sentirem o peso esmagador da responsabilidade. Envia ajuda prática, pessoas que ofereçam apoio real, recursos que facilitem o cuidado. Que ninguém carregue esse fardo sozinho. Senhor Jesus, abençoa a capacidade de viver o momento presente. Tantas vezes perdemos a beleza do agora porque a mente está no passado, remoendo erros e arrependimentos, ou no futuro, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Ensina-nos a sabedoria que está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não precisamos emprestar as aflições de amanhã para sofrer hoje. Hoje tem graça suficiente para hoje. Amanhã terá sua própria graça quando chegar. Que aprendamos a saborear as pequenas bênçãos de cada dia. O café da manhã, o abraço de alguém querido, o sol nascendo, um momento de riso. Que não deixemos a preocupação roubar estas alegrias simples mas profundas. Que pratiquemos a gratidão diária, reconhecendo as bênçãos que já temos, em vez de focar apenas no que falta ou no que pode dar errado. Senhor, abençoa os pensamentos de cada pessoa que ouve esta oração. Que a partir de hoje haja uma transformação real na forma como lidam com a mente. Que desenvolvam o hábito da oração constante, trazendo cada preocupação a Ti, assim que surge, antes que ganhe força e se torne uma obsessão. Que memorizem versículos bíblicos que combatem a ansiedade, guardando a Tua palavra no coração para usar como arma espiritual contra pensamentos mentirosos. Que busquem comunhão com outros crentes que possam orar juntos, compartilhar fardos, encorajar mutuamente. Que não tenham vergonha de pedir ajuda quando necessário, seja de líderes espirituais, de profissionais de saúde mental, de amigos confiáveis.
que pratiquem o autocuidado sem egoísmo, descanso adequado, alimentação saudável, exercício físico, momentos de lazer. Que lembrem que cuidar da mente e do corpo é também uma forma de honrar a Ti, que nos criaste como seres integrais. Pai amado, continuamos nesta conversa íntima, contigo, despejando tudo o que pesa nos nossos corações. Oramos agora por situações específicas que roubam a paz de tantos, para aqueles que esperam resposta de uma entrevista de emprego, que a ansiedade da espera não os paralise. Que continuem buscando outras oportunidades enquanto aguardam, que não coloquem todas as esperanças num único resultado. Se aquele emprego for da tua vontade, que se concretize. Se não for, que portas melhores se abram. Para aqueles que aguardam resultados de exames médicos, que os dias de espera não sejam torturantes. Que possam funcionar normalmente, que não fiquem presos em pensamentos catastróficos. Que os resultados sejam favoráveis, mas que mesmo se não forem, saibam que não estão sozinhos e que há sempre esperança contigo. Para aqueles que esperam a resolução de processos legais, que a justiça seja feita e que o tempo de espera não os consuma de ansiedade. Senhor Jesus, abençoa aqueles que lutam com pensamentos autodepreciativos, a voz interior cruel que constantemente critica, que aponta falhas, que compara com outros, que diz que nunca são bons o suficiente. Pai, Tu não falas assim com os Teus filhos. A Tua voz é de amor, de correção amorosa quando necessário, mas nunca de condenação destrutiva. Ensina cada um a reconhecer a diferença entre a Tua voz e a voz do acusador. O inimigo acusa, condena, envergonha. Tu convences do pecado para levar ao arrependimento e restauração, mas sempre com amor. Que aprendam a rejeitar pensamentos que não vêm de Ti. Que desenvolvam uma autoimagem saudável baseada em quem são em Cristo, amados, perdoados, valiosos, com propósito. Que vejam a si mesmos como Tu os vês, não através da lente distorcida da autocrítica excessiva. Pai Celestial, oramos por aqueles que carregam segredos que causam tormento mental. Pecados não confessados, erros do passado que ninguém sabe, situações vergonhosas que escondem. O peso destes segredos é esmagador, causando ansiedade constante com medo de serem descobertos. Senhor, Tu já sabes de tudo e ainda assim amas incondicionalmente. Dá coragem para confessar, primeiro a Ti, recebendo o perdão que já está disponível através do sacrifício de Jesus. Depois, se necessário, dá sabedoria para saber com quem compartilhar, como fazer restituição quando possível, como encontrar liberdade através da verdade. Que experimentem o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que o peso da culpa seja tirado, que a vergonha seja substituída pela graça. Senhor, abençoa aqueles que têm medo do futuro. Medo de envelhecer, medo da morte, medo de perder pessoas amadas, medo de desastres, medo do desconhecido. Estes medos roubam a alegria do presente, fazendo com que vivam em constante estado de alerta e preocupação. Pai, Tu tens o futuro nas Tuas mãos. Nenhum pardal cai no chão sem que Tu saibas, quanto mais os Teus filhos preciosos. Que confiem que estarás presente em cada etapa da vida, que a Tua graça será suficiente para cada desafio que vier. Que não gastem os dias de hoje temendo os dias de amanhã. Que vivam plenamente agora, sabendo que quando o futuro se tornar presente, Tu estarás lá com eles. Que memorizem e creiam em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai,
Pedimos por aqueles que têm pensamentos obsessivos sobre limpeza, ordem, simetria, rituais. Pessoas que sofrem com transtorno obsessivo-compulsivo e condições similares, onde a mente fica presa em loops de pensamento que exigem comportamentos repetitivos para aliviar a ansiedade. Senhor, Tu não criaste a mente para ser uma prisão. Traz liberdade através de tratamento adequado. Direciona a profissionais capacitados que entendam estas condições, que possam oferecer terapias eficazes. Que os medicamentos, quando necessários, funcionem sem efeitos colaterais graves. Mas também opera sobrenaturalmente, Pai. Quebra estas cadeias mentais. Que experimentem períodos cada vez maiores de paz, que os rituais compulsivos percam gradualmente o poder sobre eles. Que família e amigos tenham paciência e compreensão, que não julguem ou minimizem o sofrimento real destas pessoas. Senhor Jesus, abençoa aqueles que se preocupam excessivamente com a opinião dos outros, que vivem em constante ansiedade sobre o que as pessoas pensam deles, como são percebidos, se são aceitos ou rejeitados. Esta preocupação controla decisões, limita a autenticidade, rouba a liberdade de ser quem realmente são. Pai, ensina-os que a única opinião que realmente importa é a Tua. Se Tu os amas e aceitas, isso é suficiente. Que tenham a coragem de viver de acordo com os seus valores e convicções, mesmo quando isso significa não agradar a todos. Que sejam respeitosos e gentis, sim, mas não escravos da aprovação alheia. Liberta-os do medo da rejeição, da necessidade de validação constante, da comparação com outros. Que encontrem a identidade firme em Cristo, sabendo que são aceitos no amado. Pai Celestial, oramos pelos pensamentos que surgem de traumas passados, experiências dolorosas que deixaram marcas profundas, abuso, violência, perdas traumáticas, acidentes, situações de perigo extremo. Estes eventos do passado continuam invadindo o presente através de flashbacks, pesadelos, gatilhos que desencadeiam ansiedade intensa. Senhor, Tu és o Deus que cura as feridas mais profundas. Não minimizas a dor, não dizes simplesmente supera isso. Tu te aproximas com compaixão infinita e trazes cura genuína. Guia estas pessoas a recursos de cura. Terapia especializada em trauma, grupos de apoio, comunidades seguras onde possam compartilhar sem julgamento. Que o processo de cura não seja apressado, que respeitem o próprio ritmo, mas que vejam progresso, que haja dias melhores, que o passado perca gradualmente o poder de controlar o presente. Senhor, abençoa os pensamentos relacionados a vícios e compulsões. Pessoas que lutam com dependências e vivem em constante preocupação sobre recaídas, sobre o dano que causaram, sobre se conseguirão vencer. Para aqueles em recuperação, fortalece dia após dia. Que tomem a decisão certa hoje e amanhã tomarão novamente a decisão certa para aquele dia. Que não olhem para toda a jornada à frente de forma esmagadora, mas vivam um dia de cada vez, às vezes uma hora de cada vez. Que encontrem grupos de apoio, mentores, comunidades de recuperação, que não tenham vergonha de buscar ajuda repetidamente quando necessário. Para as famílias de pessoas com vícios, que não se consumam de preocupação, tentando controlar o incontrolável. Que amem sem habilitar, que apoiem sem assumir responsabilidades que não são suas, que estabeleçam limites saudáveis, mesmo quando é doloroso. Pai, pedimos por pensamentos de gratidão que substituam os pensamentos ansiosos, que desenvolvamos o hábito de contar bênçãos, de reconhecer o bem que já existe enquanto esperamos por mais. Que a gratidão se torne o padrão de pensamento, não a reclamação. Que vejamos a Tua mão em detalhes pequenos,
O alimento na mesa, um teto sobre a cabeça, pessoas que se importam, o ar que respiramos, a capacidade de andar, de ver, de ouvir, tantas coisas que tomamos como garantidas até perdê-las. Abre os nossos olhos para apreciar o que temos agora. Que a gratidão não seja apenas um sentimento ocasional, mas uma disciplina espiritual que praticamos intencionalmente. Que ao final de cada dia, antes de dormir, listemos pelo menos 3 coisas pelas quais somos gratos. Que este exercício simples transforme a perspectiva. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos sobre vocação e propósito. Muitos vivem ansiosos porque não sabem qual é o plano de Deus para suas vidas, que carreira seguir, que decisões tomar sobre o futuro. Esta incerteza gera preocupação constante. Pai, revela o propósito de cada um no teu tempo perfeito. Às vezes o propósito se revela gradualmente, passo a passo, não numa visão súbita completa. Dá paz para caminhar no que já é claro enquanto aguardam mais direção. Que não fiquem paralisados, esperando certeza absoluta antes de dar qualquer passo. Que façam o que está diante deles agora com excelência, confiando que isso os preparará para o próximo passo. Que entendam que o propósito não é apenas sobre carreira ou ministério, mas sobre viver cada dia amando a Ti e aos outros, onde quer que estejam, fazendo o que quer que façam. Pai Celestial, oramos por pensamentos de paz em meio ao caos do mundo. As notícias estão cheias de guerras, desastres, injustiças, crises. É fácil ficar consumido de preocupação sobre o estado do mundo, sobre o futuro da humanidade. Senhor, Tu ainda estás no trono. Nada acontece fora da Tua soberania. Isso não significa que causes o mal, mas que podes trazer bem até das piores situações. Que tenhamos compaixão pelo sofrimento do mundo sem ficar paralisados de ansiedade. Que façamos a nossa parte. Oração, ações práticas de ajuda onde possível, voto consciente, uso responsável de recursos. Mas que depois descansemos, sabendo que não somos responsáveis por consertar o mundo inteiro. Que possamos ter paz pessoal, mesmo quando há turbulência ao redor. Como Jesus dormia tranquilo no barco durante a tempestade, que também encontremos descanso, sabendo que Tu controlas os ventos e as ondas. Senhor, abençoa os pensamentos sobre relacionamentos amorosos. Solteiros que se preocupam se algum dia encontrarão alguém, se ficarão sozinhos para sempre. Casados que se preocupam se o amor durará, se superarão as crises, se resistirão às tentações. Divorciados que carregam pensamentos de fracasso, mágoa, medo de tentar novamente. Pai, Tu és o autor do amor verdadeiro. Para os solteiros, que confiem no Teu tempo. Que usem esta temporada para crescer, para se tornarem a pessoa certa, em vez de apenas buscar a pessoa certa. Que não se desesperem, que não se contentem com relacionamentos prejudiciais só para não estar sozinhos. Para os casados, que invistam diariamente no relacionamento, que escolham o amor como ação, não apenas como sentimento, que busquem ajuda quando necessário, que não tenham orgulho de fazer terapia de casal. Para os divorciados, que encontrem cura, que perdoem e sejam perdoados, que creiam que há futuro e esperança. Pai, pedimos por pensamentos de esperança para aqueles que lutam com depressão. Quando a mente está dominada pela escuridão, quando até pensar parece doloroso, quando não há energia, nem para preocupar-se, porque tudo parece sem sentido. Senhor, acende uma luz de esperança mesmo na depressão mais profunda. Que busquem tratamento sem vergonha, terapia, medicação se necessário, mudanças de estilo de vida. Que entendam que depressão é uma doença real, não fraqueza espiritual ou falta de fé. Que a igreja seja um lugar de apoio, não de julgamento. Que amigos e familiares aprendam a ajudar genuinamente, não com frases feitas ou soluções simplistas. Que haja dias melhores,
mesmo que o progresso seja lento, que não desistam nos dias mais escuros. Que segurem na promessa de que a alegria vem pela manhã, mesmo quando a noite parece interminável. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos de perdão. Tantos vivem atormentados por mágoas, remoendo ofensas, planejando vinganças mentalmente, revivendo repetidamente momentos de dor causados por outros. Este ciclo de pensamento envenenado não machuca quem ofendeu, apenas quem guarda a ofensa. Pai, dá a graça sobrenatural de perdoar como tu perdoaste. Não porque a outra pessoa merece, mas porque nós precisamos da liberdade que vem com o perdão. Que entendam que perdoar não é fingir que não houve dor, não é permitir que o abuso continue, não é necessariamente reconciliar quando não é seguro. Perdoar é soltar a dívida emocional, deixar a justiça nas tuas mãos, escolher não mais ser controlado pela mágoa. Que este perdão seja um processo, não um evento único. Que toda vez que os pensamentos amargos voltarem, escolham novamente perdoar até que finalmente haja liberdade completa. Pai Celestial, oramos pelos pensamentos relacionados à aparência física. Pessoas que vivem obcecadas com o corpo, com o peso, com rugas, com sinais de envelhecimento. A sociedade impõe padrões impossíveis de beleza que geram ansiedade constante. Senhor, ajuda cada um a ver o corpo como tu vês, templo do Espírito Santo, criação maravilhosa, instrumento para servir e amar. Que cuidem da saúde, não por vaidade obsessiva, mas por mordomia sábia. Que se alimentem bem, que se exercitem, que descansem adequadamente, mas que não permitam que a busca pela aparência perfeita roube a paz, que não comparem o próprio corpo com imagens editadas e irreais, que encontrem contentamento, que envelheçam com graça, que se valorizem pelo caráter e não apenas pela aparência. Que libertem os filhos de padrões prejudiciais, ensinando amor próprio saudável desde cedo. Senhor, abençoa os pensamentos sobre o passado, erros cometidos, oportunidades perdidas, palavras que não podem ser desfeitas, escolhas que mudaram o rumo da vida. O arrependimento saudável leva à mudança, mas o remorso obsessivo apenas paralisa. Pai, que aceitem que o passado não pode ser mudado, mas o presente e o futuro ainda estão abertos. Que aprendam as lições necessárias e depois sigam em frente. Que não desperdicem os dias de hoje lamentando os dias de ontem. Que creiam que tu podes redimir até os erros mais graves, que podes trazer bem de situações que pareciam completamente perdidas. Que se lembrem de que em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Que esta verdade liberte de prisões mentais do passado. Pai, pedimos por pensamentos de compaixão, não apenas por outros, mas também por si mesmos. Muitos são duros e críticos consigo próprios, de formas que nunca seriam com outras pessoas. Falam para si mesmos com crueldade, têm expectativas irrealistas, não permitem erros ou fraquezas. Senhor, ensina a autocompaixão saudável, que tratem a si mesmos com a mesma gentileza que ofereceriam a um amigo querido, que reconheçam a humanidade compartilhada. Todos lutam, todos falham às vezes, todos têm limitações. Que isto não seja desculpa para a irresponsabilidade, mas sim fundamento para a graça própria. Que nos momentos de falha, em vez de afundar em autocrítica destrutiva, possam dizer: errei, sou humano, vou aprender e tentar novamente. Que esta atitude transforme a relação consigo mesmos. Senhor Jesus, abençoa cada mente que precisa de renovação conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos ensina. Que não sejamos conformados com os padrões de pensamento deste mundo ansioso e desesperançado,
mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que esta renovação aconteça através da palavra, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo. Que os pensamentos sejam gradualmente alinhados com a verdade divina. Onde há mentiras enraizadas há anos, que a verdade finalmente penetre e liberte. Que cada dia haja progresso, mesmo que pequeno. Que olhando para trás daqui a um ano, possamos ver claramente como tu transformaste a forma de pensar, como a paz aumentou, como a confiança em ti se fortaleceu. Que esta oração seja o início de uma jornada de renovação mental que continua por toda a vida. Pai Celestial, abençoa especialmente aqueles que chegaram até aqui nesta oração, que dedicaram este tempo para buscar a Tua face. Que não seja tempo desperdiçado, mas que algo poderoso tenha acontecido no espírito de cada um. Que saiam deste momento diferentes de como entraram. Que levem para o resto do dia e para os dias que virão a certeza de que não estão sozinhos, que não precisam carregar tudo sozinhos, que há um Deus que se importa profundamente com cada pensamento, cada preocupação, cada ansiedade. Que pratiquem entregar os pensamentos a Ti repetidamente ao longo do dia. Que desenvolvam este novo hábito, quando a preocupação surgir, imediatamente trazê-la a Ti em oração simples. Que esta prática se torne tão natural quanto respirar. Que experimentem a paz que excede todo entendimento, guardando os corações e mentes em Cristo Jesus. Pai amado, continuamos derramando o coração diante de Ti, sabendo que ouves cada palavra, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas. Oramos agora por situações que ainda não mencionamos, mas que pesam na mente de alguém que ouve. Tu conheces aquela preocupação específica que nem consegue ser colocada em palavras. Aquele medo que parece irracional, mas que é real para quem sente. Aquela ansiedade sobre algo que ninguém mais entenderia. Senhor, toca essas situações únicas e pessoais. Que cada pessoa sinta que esta oração foi feita especificamente para ela, porque na verdade foi. O Espírito Santo conhece cada necessidade e intercede com gemidos inexprimíveis. Que ninguém termine esta oração sentindo que o seu problema foi esquecido ou não é importante o suficiente. Para Ti, cada filho é precioso e cada preocupação merece atenção. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos relacionados à tecnologia e redes sociais. Vivemos numa era onde a comparação é constante, onde vemos vidas aparentemente perfeitas de outras pessoas, onde há pressão para estar sempre disponível, sempre produzindo conteúdo, sempre conectado. Esta realidade gera ansiedade única da nossa geração. Que encontremos equilíbrio saudável, que usemos a tecnologia como ferramenta útil sem nos tornarmos escravos dela. Que tenhamos sabedoria para períodos de desconexão, para proteger a saúde mental. Que não busquemos validação através de curtidas e comentários. Que não comparemos a nossa vida real com os destaques editados da vida dos outros. Que usemos as plataformas para bem quando possível, mas que saibamos quando afastar-nos para preservar a paz. Que ensinemos as crianças e jovens a navegar este mundo digital de forma saudável. Pai Celestial, oramos por pensamentos de contentamento em vez de inveja. É tão fácil olhar para o que os outros têm e sentir que a nossa vida é inadequada. O vizinho com casa melhor, o colega com promoção, o amigo com família aparentemente perfeita, o conhecido que viaja constantemente. Estes pensamentos comparativos roubam a alegria do que já temos. Senhor, ensina-nos que a comparação é ladra da alegria. Que cada um corra a própria corrida, não a de outro. Que celebremos genuinamente as vitórias alheias em vez de sentir inveja.
Que reconheçamos que cada pessoa tem lutas invisíveis, que aquela vida que parece perfeita de fora tem desafios que não vemos. Que sejamos gratos pela nossa própria jornada, com todas as suas particularidades. Que o contentamento não signifique falta de ambição saudável, mas sim paz com o presente enquanto trabalhamos para o futuro. Senhor, abençoa os pensamentos sobre mudanças. Pessoas que enfrentam transições grandes, mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de fase da vida. O desconhecido gera ansiedade natural. Pai, Tu és o Deus que vai adiante, que prepara o caminho. Que confiem que onde quer que a vida os leve, Tu já estarás lá esperando. Que as mudanças não sejam vistas apenas como perdas do que era familiar, mas também como oportunidades para crescimento, para novas experiências, para descobrir facetas de si mesmos que não conheciam. Dá coragem para abraçar o novo mesmo quando é assustador. Dá sabedoria para navegar as transições com graça. Que não se prendam ao passado de forma que não possam avançar para o futuro. Que honrem o que foi sem idealizar excessivamente e que se abram para o que virá com esperança. Pai, pedimos por pensamentos de sabedoria para estabelecer prioridades. Tantos vivem ansiosos porque tentam fazer tudo, ser tudo para todos, atender todas as demandas. A vida moderna oferece infinitas possibilidades, mas o tempo e a energia são limitados. Senhor, ensina a arte de dizer não sem culpa. Que identifiquem o que realmente importa e tenham coragem de deixar o resto. Que não se sintam obrigados a justificar cada não, a explicar cada limite estabelecido. Que protejam o tempo para o essencial: relacionamento. Contigo, com a família, cuidado próprio, descanso. Que entendam que fazer menos coisas com excelência é melhor que fazer muitas coisas mediocremente. Que a agenda reflita os valores, não apenas as urgências. Que regularmente avaliem como gastam o tempo e façam ajustes quando necessário. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos sobre envelhecimento dos pais. Filhos adultos que veem os pais ficando mais velhos, mais frágeis, precisando de cuidados. Há preocupação com a saúde deles, com quanto tempo ainda terão juntos, com as responsabilidades de cuidado que virão. Pai, dá sabedoria para este processo. Que conversas difíceis sejam tidas com amor e respeito, sobre planos para o futuro, sobre desejos de fim de vida, sobre questões práticas. Que os pais sejam honrados, que sua dignidade seja preservada mesmo quando precisam de ajuda. Que os filhos encontrem equilíbrio entre cuidar dos pais e cuidar das próprias famílias. Que recursos sejam disponibilizados, que haja apoio de outros familiares, que soluções criativas sejam encontradas. Que o tempo que resta seja valorizado. Que memórias preciosas sejam criadas, que palavras importantes sejam ditas antes que seja tarde. Pai Celestial, oramos por pensamentos de esperança para situações que parecem impossíveis. Aquele relacionamento que parece irrecuperável, aquela dívida que parece impagável, aquela doença que parece incurável, aquele sonho que parece inalcançável. Quando os pensamentos dizem impossível, que a fé responda: para Deus todas as coisas são possíveis. Não prometemos que será fácil ou rápido, mas prometemos que Tu és o Deus de impossíveis. Quantas vezes na Bíblia fizeste o que ninguém achava possível? Sara teve filho na velhice, o Mar Vermelho se abriu, Davi venceu Golias, Daniel saiu ileso da cova dos leões, Jesus ressuscitou dos mortos. Se fizeste isso, podes fazer milagres também hoje. Que não limitem o Teu poder com os nossos pensamentos pequenos. Que ousem crer em grandes coisas, que orem com fé, que ajam como se o milagre já estivesse a caminho. Senhor, abençoa os pensamentos sobre legado.
O que deixaremos quando partirmos? Como seremos lembrados? Que impacto teremos tido? Estas reflexões podem gerar ansiedade ou podem motivar a viver com propósito. Pai, que vivamos de forma que ao final possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que o legado não seja medido em riqueza acumulada ou fama alcançada, mas em vidas tocadas, amor compartilhado, fé transmitida. Que investamos em coisas eternas, relacionamentos, caráter, serviço ao reino. Que as gerações futuras sejam abençoadas porque passamos por aqui. Que não desperdicemos a vida em coisas triviais quando podemos fazer diferença real. Que cada dia seja vivido com a consciência de que é um presente, uma oportunidade de deixar o mundo um pouco melhor. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos sobre justiça e injustiça. Pessoas que sofreram injustiças e não conseguem parar de pensar nisso, foram acusadas falsamente, perderam algo por desonestidade alheia, viram o culpado ficar impune. Estes pensamentos podem consumir, gerando amargura e desejo de vingança. Pai, Tu és o Deus da justiça. Prometeste que toda injustiça será acertada, se não nesta vida, certamente na eternidade. Ajuda a entregar nas Tuas mãos o desejo de ver justiça feita. Que não tomem vingança por conta própria, mas confiem que Tu vês tudo, sabes tudo e farás o certo no tempo certo. Que isto não seja passividade diante do mal, mas sim sabedoria para escolher as batalhas, para buscar justiça pelos meios apropriados, sem ser consumido por isso. Que encontrem paz mesmo quando a justiça terrena falha, sabendo que a justiça divina é perfeita. Pai Celestial, oramos por pensamentos de generosidade em vez de escassez. Mentalidade de escassez faz pensar que nunca há suficiente: dinheiro, tempo, amor, oportunidades. Esta forma de pensar gera ansiedade e avareza. Senhor, transforma a mentalidade de escassez em mentalidade de abundância. Não abundância de ter tudo o que se quer, mas abundância de reconhecer que Tu sempre proverás o necessário. Que esta confiança liberte para ser generosos, com dinheiro, com tempo, com talentos, com perdão, com amor. Que descubram o paradoxo do reino: quanto mais damos, mais recebemos. Não no sentido manipulador de dar para receber, mas na verdade espiritual de que generosidade abre canais de bênção. Que sejam doadores alegres, não por obrigação, mas por gratidão. Que experimentem a alegria de fazer diferença na vida de outros. Senhor, abençoa os pensamentos sobre identidade. Numa cultura que constantemente muda definições, que oferece infinitas opções de como se identificar, muitos lutam com questões profundas sobre quem são. Pai, que encontrem identidade primária em serem Teus filhos. Esta é a identidade que nada pode tirar, que não depende de desempenho, que permanece estável quando tudo mais muda. Que sejam amados porque são Teus, não por o que fazem ou deixam de fazer. Que esta certeza seja a âncora na tempestade de confusão cultural. Que respeitem as jornadas de outros sem comprometer a própria fé. Que tenham conversas difíceis com graça e verdade, não com julgamento ou condescendência. Que a igreja seja lugar seguro para questões honestas, não torre de respostas prontas que não permitem dúvida ou exploração. Pai, pedimos por pensamentos de paciência em processos longos. Algumas situações não se resolvem rapidamente. Tratamentos médicos prolongados, processos legais que se arrastam, relacionamentos que levam anos para curar, dívidas que exigem tempo para pagar. A ansiedade cresce porque queremos resolução imediata, mas a vida não funciona assim. Senhor, dá paciência sobrenatural, que não desistam no meio do processo,
que celebrem pequenos progressos em vez de focar apenas no objetivo final distante. Que desenvolvam resiliência, capacidade de continuar mesmo quando é difícil, que o processo em si os transforme, não apenas o resultado final. Às vezes, o que aprendemos no caminho é mais importante que chegar ao destino. Que confiem no teu tempo, que embora muitas vezes pareça lento para nós, é sempre perfeito. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos sobre solidão. Pessoas que se sentem profundamente sozinhas, mesmo rodeadas de gente, que anseiam por conexão genuína, por serem realmente conhecidas e amadas. A solidão gera pensamentos sombrios, sensação de que ninguém se importa, que não fazem falta a ninguém. Pai, tu disseste que não é bom que o ser humano esteja só. Criaste-nos para a comunidade. Traz pessoas certas para a vida de cada um. Amigos verdadeiros, comunidade de fé acolhedora, conexões significativas. Mas também ensina a estar bem na própria companhia, a encontrar plenitude em ti mesmo quando não há outra pessoa por perto. Que a solidão seja diferenciada de solitude. Solidão dói, solitude restaura. Que aprendam a valorizar momentos a sós como oportunidades de crescimento, não apenas como vazio a ser preenchido desesperadamente. Pai Celestial, oramos por pensamentos de criatividade em vez de pensamentos repetitivos e rígidos. Quando a mente fica presa em padrões, vendo sempre os mesmos problemas da mesma forma, chegando sempre às mesmas conclusões pessimistas. Senhor, tu és criativo, criaste um universo de diversidade infinita. Desperta criatividade para ver situações de novos ângulos, para encontrar soluções inovadoras, para pensar fora dos padrões habituais, que não fiquem presos em sempre foi assim, sempre será assim, que ousem imaginar possibilidades diferentes, que a fé liberte a imaginação para sonhar com o que tu podes fazer, que expressem criatividade de formas práticas, arte, música, escrita, resolução de problemas, empreendedorismo, que vejam a criatividade como dom divino a ser desenvolvido, não luxo reservado para artistas. Senhor, abençoa os pensamentos sobre descanso. Vivemos numa cultura que glorifica a ocupação constante, que vê descanso como preguiça. Muitos se sentem culpados por parar, por não estar sempre produzindo. Pai, tu criaste o sábado, estabeleceste ritmo de trabalho e descanso. Descanso não é opcional, é mandamento divino para o nosso bem. Que aprendam a descansar sem culpa. Que entendam que descanso não é apenas dormir, mas também lazer, hobbies, tempo sem agenda, momentos de contemplação. Que tirem férias reais, que desconectem do trabalho nos fins de semana, que estabeleçam limites saudáveis. Que vejam que descansados são mais produtivos, mais criativos, mais saudáveis. Que o descanso seja visto como investimento, não desperdício. Que pratiquem o sábado no sentido amplo, parar, descansar, adorar, restaurar. Pai, pedimos por pensamentos de coragem para mudanças necessárias. Às vezes, a ansiedade vem de saber que algo precisa mudar, mas ter medo de dar o passo. Sair de relacionamento tóxico, mudar de carreira, estabelecer limites, buscar ajuda. O conhecido, mesmo quando prejudicial, parece mais seguro que o desconhecido. Senhor, dá coragem para fazer o que precisa ser feito, que o medo não paralise. Que avaliem riscos sabiamente, mas que não deixem o medo decidir por eles. Que busquem conselho de pessoas sábias, que orem pedindo direção, que planejem com cuidado, mas que depois hajam. Que deem o passo de fé mesmo quando as pernas tremem, que descubram que do outro lado do medo está a liberdade. Que olhem para trás daqui a um tempo e se alegrem por terem tido coragem. Senhor Jesus, abençoa os pensamentos finais desta oração. Que tudo o que foi dito não seja apenas palavras bonitas que se esquecem logo,
mas que penetre profundamente no coração e na mente. Que mudanças reais comecem a partir de hoje. Que haja decisão consciente de confiar mais e preocupar-se menos. Que isto se manifeste em ações práticas, oração regular, meditação na palavra, comunhão com outros crentes, busca de ajuda profissional quando necessário, mudanças de hábitos que alimentam ansiedade. Que não seja jornada solitária, mas que encontrem companheiros que também buscam renovação mental. Que compartilhem vitórias e lutas, que se encorajem mutuamente. Que daqui a 1 mês, 3 meses, 1 ano, possam testemunhar transformação real na forma de pensar e viver. Pai Celestial, selamos tudo o que foi orado aqui com a autoridade do nome de Jesus. Declaramos que a partir de hoje há novo começo para cada pessoa que ouviu esta oração. Que carreguem ao longo do dia a certeza de que não estão sozinhas, que há um Deus que cuida, que ouve, que age. Que quando os pensamentos ansiosos tentarem dominar novamente, lembrem-se deste momento, destas palavras, destas verdades. Que voltem a esta oração quantas vezes precisarem, que a compartilhem com outros que também lutam, que sejam instrumentos de paz na vida de pessoas ansiosas ao redor. Que o testemunho de transformação seja poderoso. Que glorifiquemos o Teu nome não apenas com palavras, mas com vidas que demonstram confiança verdadeira. Que o mundo veja em nós algo diferente, uma paz que não faz sentido nas circunstâncias e que isto aponte para Ti. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Amém. Pai amado, agradecemos por este tempo precioso na Tua presença. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Que este dia seja vivido cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça infinita. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Confiamos que tudo o que pedimos já está sendo operado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que experimentes hoje e todos os dias a presença consoladora do Espírito Santo. Que confies plenamente no Pai, que te ama com amor eterno. Vai em paz, filho amado, filha amada de Deus. O melhor está por vir. Amém. Amém.